Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 29 de novembro. Quase final de mês, né, Verônica? E quase final de ano. Quase que passou final de- rápido. passou Bom voando. dia. Bom dia, Bebê, tudo bem? Tudo. Estamos aqui loiras e lindas. É. E hoje estamos com um convidado especial, né? Muito obrigado. Nosso querido colaborador Jean Pinho. Tá aí. Vulgo Solucionática. Vulgo, a ideia tá aí, bora fazer. A ideia tá aí, bora E fazer. vulgo Hora do Rush. E vulgo Hora do Rush, isso mesmo. Multifacetado. O Jean Pinho, gente, pra quem não conhece ainda, que eu acredito que todo mundo já conheça, né? Ele trabalha, né, na área da gestão profissional e simples pra líderes e empresários. Tô certa, Jean? Exatamente, é isso aí. A gente ajuda empresas a conseguirem organizar seus negócios de maneira simples, que é o que todo mundo quer, né? Uhum. E hoje a gente vai estar... facilidade, né? Hoje em dia é o que todo mundo precisa. Tempo, né? Eu acho que o grande produto da Solucionática não é gestão. O produto da Solucionática é tempo que a gente gera para quem está à frente das empresas. E hoje a gente vai estar falando sobre isso, né, Jean? Sobre como organizar, né? Como as pequenas e microempresas podem estar se organizando, né? Pra deixar esses processos complexos, né? E organizar de forma mais simples, é isso, Jean? Eu acho que o objetivo fundamental é assim, porque a gente já sabe que o empresário, de forma geral, ele luta com um monte de coisa, incluindo os ambientes externos, mercado, economia, governos, guerras e tudo mais. Se da porta para dentro ele tiver muita complexidade para tratar, ele não consegue gerar os resultados que ele precisa. Então, o nosso objetivo é trazer ferramentas para que ele consiga, de maneira simples, fazer a empresa crescer como ela pode crescer, no mais alto grau de efetividade. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Amora? Eu sabia que elas iam me Linda. tirar aqui, Jean. Ah, é? Você tinha certeza disso? Pô, que massa tá aqui. Beleza, Que massa tá aqui, é. cara. A gente Muito tá te legal. dando bom dia, Tava você vem com falar que a saudade. gente tá te tirando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aham. Gente, que satisfação receber o Jean aqui, Nossa, né? Tinha muito tempo que ele bom, não né? vinha. Tava com né? saudade já. É, mas ele tava Mas ele quase tava puxando hashtag- a orelha Ele tava senhora. hashtag chateado comigo já. Ele tava. porque cadê eu, né? Porque ele foi pro período da tarde, aí ele acha, tá no top da galáxia, né? Porque daí ele tá no horário nobre, não sei o quê. Ah, tá. Tô né? sabendo. Tô vendo a repercussão do Papo Calcinha. Você acha que eu não tô E aí, nós observando? aqui, todo mundo calminho, Mas aqui às assim, 9 né? da manhã, Aham. calmas, É. serenas. Amigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pra mim é um grande prazer. Tava realmente com saudade de vir aqui. Eu gosto de estar aqui, me sinto bem. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, ó, você que inclusive, eu tô falando isso de maneira, porque eu vivi isso, tá? A 96 FM de maneira geral, falando de maneira geral primeiro, depois especificamente do Papo Calcinha, mudou o jogo da Solucionática. Quando a Solucionática passou a falar sobre o que faz através dos microfones da 96, o jogo mudou pra gente. E no Papo Calcinha, todas, sem exceção, todas as vezes que eu estive aqui, algum tipo de negócio gerou pra mim Ai, que lá bom. fora. E eu tô falando isso como experiência minha, do meu negócio. Então, assim, é um canhão. Realmente é Legal. uma arma poderosa pra quem pensa em divulgar seu trabalho, E etc. a gente viu a Solucionática nascer aí. Não é verdade? Exatamente. Ela cresceu Ela- numa proporção exato. assim, graças a Deus. Só para vocês né? terem uma ideia, hoje a Solucionática atende, hoje rodando na Solucionática nós temos quase 40 clientes simultâneos e é um processo complexo para 40 clientes, a gente teve que aumentar a estrutura. Hoje a gente atende Rio Verde, Goiânia, outros estados, outros países, a gente está em Angola, a gente está em Portugal, a gente está em alguns países, ou seja, a Solucionática cresceu assim de uma forma que nós não esperávamos e é só o começo. Ah, amigo, é isso aí, né? Legal demais. Firme. Gente, vamos pro intervalo? Vamos, Rapidex, que já eu quero perguntar um monte de coisa aqui pro Jean, que eu estudei, viu? 5 folhas só. Ai, gente do céu. Eu acho mal barato, Prepara do mas isso é rush, viu? preparo. Isso é Eu bom, acho que ela né? vai ser a próxima convidada da Hora do Rush. Ó, galera, fica ligadinhos aí que a gente já volta com muito mais informações aqui com o Jean Pinho pra vocês. Jean Pinho, eu vou começar com dados, tá? Muitas pessoas não sabem, mas as micro e pequenas empresas, elas são responsáveis por quase 1/3 do produto interno bruto, né? No Sim. nosso país. E aí, eu tava lendo que nos primeiros 4 meses de 2022, mais de 1,3 milhões de empresas
foram abertas no Brasil, né? Só que também nesse primeiro, né, nesses 4 meses, também se fechou muitas empresas. Então eu quero te perguntar o seguinte: por que quanto menor o negócio, maior é a chance dele não prosperar? E quais os principais problemas que provocam o insucesso da micro e pequena empresa? Eu acho que a informalidade do método, né, do formato da gestão é o principal problema. Porque aí, como o cara é muito pequeno, muitas vezes ele entende assim, não, isso aqui pode deixar que eu sei me virar e vou, né, que eu vou me virar em termos de gestão e vou conseguir fazer. Só que assim, ó, eu costumo dizer, nós aqui, vamos falar especificamente de Rio Verde, nós somos privilegiados. Aqui, mesmo que o indivíduo monte um negócio e não exerça uma gestão efetiva, profissional, ele consegue resultado. Agora, se ele for alguém que realmente aplica a gestão profissional no negócio dele, aí o céu é o limite, porque realmente a gente, como eu disse, nós somos privilegiados. Mas a gente sabe que nós tivemos alguns fenômenos importantes recentes. A pandemia, né, fez o quê? Ela levou muita gente, ela empurrou gente que foi demitida, por exemplo, para empreender. E normalmente essas pessoas que foram empreender em coisas pequenas, né? E coisas diferentes da área que estavam. Né? Normalmente. Algo que, por exemplo, ela sempre gostou de fazer e não fazia no trabalho CLT dela, né? E aí ela foi empurrada para esse universo. E da mesma forma que você entra fácil nesse universo de empreender, se você não for profissional, você sai fácil. Ou seja, você não aguenta ficar. Então, a Solucionática, inclusive, pensando nisso, imaginou o seguinte, olha, num primeiro momento, essas pessoas precisam de alguma caixa de ferramenta que seja acessível para qualquer um, mesmo que não tenha formação na área, para poder não fechar nos primeiros meses, para poder suportar o início, né? Existe uma linha condutora do tempo que é mais ou menos assim, você monta a empresa. Aí nos primeiros momentos da empresa, quem vai te acessar? Sua rede de contatos, seu network, seus parentes, a família, e aí um indica para o outro, só que isso acaba. E aí chega no próximo ponto. E o próximo ponto é, agora eu preciso fazer alguma coisa com as minhas próprias pernas, vamos dizer assim, para poder trazer os clientes. Já não é mais indicação de parente, de amigo, e agora você começa a viver o mundo real de empreender, onde não estão aqueles que te amam para te ajudar. Sim. E a partir desse momento, se você não fizer algo realmente efetivo, profissional, mesmo que simples, você começa a ter problemas. Entra no platô e desse platô há 2 caminhos. O sucesso ou o fracasso. É isso que todo mundo fala, que qualquer empresa, ela só alavanca após os 5 anos. O que você acha sobre isso? Eu acho que isso eu não gosto muito de colocar data, Verônica, porque assim, isso é muito relativo. Eu acho que assim, esse caminho que eu acabei de dizer para vocês aqui, eu acho que é a melhor coisa para você pensar. Você tem o primeiro momento onde você tem facilidades e você, nesse momento, gente, você começa a acreditar, né? Fala assim, pô, acho que eu acertei na veia. E de repente você olha e fala, peraí, mas será que eu acertei mesmo? Porque você começa a entrar num outro momento. Isso não se dá em 5, 2, é porque é o seguinte, existem as pessoas que gostam de pôr quantidade nas coisas e no mundo, né? Tem 2 tipos de pessoa. As que numeram as pessoas por quantidade e as que não. Eu acabei de fazer isso numerando, só tem 2 tipos de pessoa. Ou seja, a verdade é que não há uma relação muito clara sobre tempo, mas há uma relação clara em relação ao que você faz em termos de gestão. Ô Jean, e assim, ó, você falou assim que nós somos aqui nós moramos numa região privilegiada, né? Que muita gente abre um negócio, né? Uma pequena e microempresa e consegue ir prosperar. Pra frente, prosperar, né? Mas é preciso planejamento, capacitação, gestão, né? A Solucionática faz isso também lá? Como é que inicia o processo para ajudar esses micro e pequenos empresários? O processo ele se circunda alguns elementos. Então vamos lá. Existem 4 bases fundamentais para você ter uma gestão que você consiga trazer resultados. Então, existem inúmeras coisas que você tem que fazer, mas a árvore se inicia com essas 4 bases. A primeira delas são regras claras, ou seja, ninguém vai entregar para você o que não sabe, se não sabe exatamente o que você quer. Então não vai entregar se não sabe. Um dos piores elementos dentro de uma gestão amadora é a insegurança de quem trabalha com você. Essa insegurança de quem trabalha com você faz essa pessoa perder rendimento, não entregar,
Porque se eu não sei exatamente como as coisas são e o que deve ser feito, eu não sei o que eu tenho que fazer para não ter problemas, para não... Primeiro eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo. Até o meu colaborador tem que acreditar naquele ali, senão minha empresa não vai, é isso. Eu não sei se acreditar é o termo, mas ele tem que entender o que eu quero, qual é o caminho que nós vamos seguir. As regras precisam estar claras, cristalinas. E olha, uma coisa importante é assim... o que é óbvio para você não é para ele. Então o óbvio é muito relativo. Então as coisas precisam ser ditas, elas precisam ser claras, explicadas, a pessoa precisa ser treinada para fazer. A partir daí, você tem que alinhar a expectativa. Olha, companheiro, eu quero isso, isso, isso e isso. Quero que as coisas sejam feitas conforme essa sequência lógica de ações. E esse alinhamento de expectativa, eu vou dar um exemplo simples. Casalzinho de novo, acabou de casar, primeiro dia de casamento. Aí... ele vai trabalhar de manhã, ela vai trabalhar, a moça que vai fazer a faxina, porque eles trabalham fora os dois, começa a fazer a faxina, chega a correspondência do banco. Porque eu sou velho, então na minha época ainda chegava a correspondência do banco. Aí chega a correspondência do banco, aí a funcionária coloca ali em cima da mesa, ela chega às 18 horas do trabalho, olha aquela correspondência, ela abre. Ela fala assim, deixa eu ver o que é, deixa eu ver se é alguma coisa importante. Ah, não, né, não. Põe em cima da mesa ali aberta, porque qualquer coisa ela mandaria uma mensagem pra ele e tal. Aí ele chega, logo depois, e vê aquela correspondência aberta em cima da mesa. Ele surta. Vai lá no banheiro que ela tá tomando banho, chuta a porta e fala, você tá louca? Como é que você abre minha correspondência? Isso é um absurdo, isso é uma invasão. E ela fala, desculpa, eu não sabia que você não queria. A minha pergunta é muito simples, quem tá certo? Os dois estão. Por que os dois estão certos? Porque na casa dela... era normal. O pai fazia com a mãe, era algo normal. E ele, pra ele, não. Na casa dele, não. Na casa dele, isso era uma invasão. O que isso gera? Deveria ter já colocado as regras, né? Antes o tratado, de casar. olha só, o tratado não é caro. Então imagina o seguinte, gente. Primeiro ponto, você deixou a regra clara. Aí sentou com a pessoa e alinhou a expectativa. Ótimo, agora nós sabemos exatamente onde pode e onde não pode ir. Terceiro ponto, estabelece acordos. O que é estabelecer acordos? Eu tenho que deixar claro para aquele que trabalha comigo que eu não vou aceitar que o acordo seja descumprido. Eu estou te dando a chance. E olha só, acordos existem para ser aderidos ou não. Você tem o direito de fazer isso. Aceitar, né? Então antes eu já... Temos um acordo? Temos um acordo. Você pode estar ouvindo e falando assim, inocente isso. Não é não. As pessoas, você não tem ideia do quanto as pessoas são capazes de entregar quando você joga a bigorna da responsabilidade de verdade no colo. Quando você faz isso, o jogo muda. E por último, não abrir concessão. Sem concessão. Ou seja, as regras não são passíveis de negociação. Ao final desse papo e dessa estrutura, que obviamente aqui está muito simplificado, Então eu começo... você tem clareza, acordo e cobrança de maneira profissional. Então eu começo com a comunicação. Eu tenho que ter a comunicação Tem que ali alinhar. inicial. Com os colaboradores, né? Se eles não... essencial. Exatamente. Se eles não sabem o que você quer, não tem como eles entregarem o que você quer. Você sabe que você tava comentando isso, já ontem à noite meu esposo foi me mostrar um vídeo, né, antes da gente dormir. E foi muito engraçado, porque bate muito com o que você falou. Era o dono de uma padaria e a funcionária. E toda vez ela pegava o pão da maneira errada pra colocar dentro do saco. E aí ele foi mostrar pra ela como que tinha que ser feito. Só que ele tava com uma placa na boca, assim, segurando na boca. E daí ele mostrou pra ela, daí ela pegou uma placa também, colocou na boca pra fazer igual. Um celular. Era Um celular. Eu vi esse vídeo. Desculpa, era o celular. Ele Ele morde um celular. Isso. Aí ele faz. Porque as pessoas entendem. Gente, E é da mesma forma. Ó, comunicação. Isso é muito importante, que assim, ó. Comunicação não é intenção. Comunicação é resultado. Não tem a menor importância o que você quer dizer. Se você é o emissor, o que importa é o que o outro entendeu. Então, o seu trabalho como gestor é se fazer entender. Talvez vocês já tenham ouvido aqui, muita gente já tenha ouvido o seguinte: você não está me perguntando, o gestor olha para o colaborador e fala, você não está me perguntando isso de novo não, né? Se ele está te perguntando, amém. Tem dúvida. Ele tem dúvida e Melhor quer é saber. perguntar, então. Exatamente. A proatividade, ela é muito perigosa. Uai, Jean, como assim? A proatividade sem método e sem processo pode fazer ele cometer um erro homérico. Então, assim, a clareza é o primeiro passo, como a Bia perguntou,
É o primeiro passo. A clareza faz, inclusive, eu me sentir em paz trabalhando para você, Bia. Eu me sinto em paz porque sei qual é o tamanho da minha responsabilidade e o que exatamente eu tenho que fazer para que a Bia não me dê uma dura. Né? Mas você evitar o que deixaria engraçado o que você tá chateado, falando, né? porque isso que você falou cabe em qualquer lugar, inclusive na casa da gente. É. Eu vejo várias Sim. amigas reclamando de colaboradores domésticos, Isso. né? Ai, porque não faz do jeito que eu quero. Mas... Fala, você sentou e ensinou? Do jeito Do que você quer. Você quer, porque E o disse- seu jeito é diferente do meu E jeito. disse, né? inclusive, Bia, que não aceita que não seja daquele jeito. Isso. Simples. Ninguém fala, não é verdade? Alinhamento de expectativa. Aham. Temos um acordo? Sim. Então eu vou cobrar sem concessão. Beleza, tá combinado. Mas eu passei aquilo que eu quero. Sem dúvida. Tem que Olha, passar. Gente, falou Jean Pi, nós vamos pro intervalo aqui rapidinho, porque o papo é super interessante. Isso aqui rende 2 horas de programa, não é? Rende. E é Não, gostoso de falar, É gostoso. não é mesmo? É gostoso de ver ele falar Ô, também. gente, eu fico até... Muito obrigado. Tá todo mundo Vocês- Por isso que eu venho em estudo, porque eu tenho Vambora. eu fico com medo de passar vergonha. Por isso que eu vou pra casa e estudo. vocês são É, suspeitas, porque eu faço parte da família aqui, ó. Então, por isso. Nós vamos invadir um dia essa hora do Rush aí, vamos participar desse Vamos, programa. vamos. Vambora. Eu participo informalmente lá, mandando mensagens. Quase Sempre todos tá os participando dias. conosco, legal. Eu vi, viu? Galera, vamos lá, Silvinho? Vamos. Hoje, assim como as grandes empresas, né, os pequenos negócios também precisam ser gerenciados em diversos aspectos, certo? A gente vai utilizar ferramentas, indicadores. Eu queria que você falasse quais são os principais. Você falou da questão das regras serem claras, né? E quais são os outros principais, assim, que tem que ser dado prioridade? A Solucionática, ela tem um olhar para a gestão que difere um pouco da maioria das empresas do nosso segmento convencionais, vamos dizer assim. Primeiro ponto importante é que nós entendemos que gestão de pessoas não se faz com pessoas. Gestão de pessoas se faz com ambiente. Eu vou dar um exemplo simples. Eu acho que já falei isso aqui, mas faz tanto tempo, né? Então, eu acho que a gente pode falar sobre Não isso. precisa jogar na nossa cara, não. viu, Jean? É só pra dar uma... Faz parte, né? Dar uma tim, sabe aquela tim? A questão é a seguinte. Vamos imaginar aqui o shopping que a gente tá, né? Nenhuma pessoa, por mais porca que ela seja, ela consegue entrar aqui no shopping, descascar uma banana, comer a banana e jogar a casca no chão. E não existe nenhuma placa dizendo que não pode. E por que ela não faz isso? É o costume. O ambiente não permite. É. O ambiente emite sinais. Isso em qualquer lugar. Por exemplo, o avião do Tarzan, eu costumo dizer, né? O avião do Tarzan, quando ele era bebê, caiu na África e ele foi criado por gorilas, por macacos. E aí ele virou Tarzan, o homem macaco. Pergunta, se o avião cai na Austrália, Ia virar Tarzan... Tarzan, o homem canguru. Simples assim, ou seja, nós somos fruto do ambiente que a gente está inserido. Então, na minha empresa eu já falei 10 vezes e o cara não faz. Bom, você falou 10 vezes, ele tá lá ainda, quem deixou? Você. Então acabou. Então vamos lá. Partindo dessa premissa, dentro da sua empresa, as pessoas fazem somente o que você permite ou não permite. A responsabilidade é única e exclusivamente sua. Não tem como fugir disso. Partindo dessa premissa, alguns aspectos que você precisa cuidar. Primeiro, os processos, que eles precisam estar muito claros. Você tem que construir, entender fundamentalmente quem são os seus clientes, que produto você tem para oferecer ou serviço e se esse produto ou serviço se a alinha. necessidade dele. Exatamente. E não é assim, ó. Produto não tem que ter característica. Produto tem que ter diferencial, benefício. Qual é a job to be done, né? Que é como a gente fala, que é o seguinte: qual é o trabalho que o seu cliente tem a realizar? Esse trabalho que ele quer realizar é que está o seu produto, é onde mora, podemos dizer assim, o seu produto ou serviço. Então, você tem que definir o público, definir o produto, quais são os processos necessários para que esse produto chegue até esse cliente, quais são os recursos necessários. Quando você fala quais são os processos necessários, você quer dizer o quê? Nota fiscais? Não, impostos? Não. Não necessariamente. Eu vou dar um exemplo. Nós acabamos de falar sobre uma empresa que cuida dessa parte estética e tudo mais. Sim. Lá dentro há uma série de processos, desde o atendimento, porque assim, o cliente vive uma experiência dentro da sua empresa, né? Claro.
Eu vou dar um exemplo simples. Você tá andando pela rua, aí você vê um outdoor de uma empresa com a marca tá lá e tá todo desbotado o outdoor. Nesse momento, quando você olha para esse outdoor e vê a marca desbotada, você já tem uma impressão sobre aquela marca. A experiência do cliente começa ali. Então, toda a experiência, quando eu falo de processo, é pensar no passo a passo, em toda a experiência que o cliente vive quando acessa a sua marca, o seu produto ou serviço. Ou seja, entender onde é que são pontos de contato, todos eles. Então a gente tem que entender onde tem ponto de combustão e ponto de conexão. Vou dar um exemplo bobo. O cara tem uma loja incrível. Isso acontece muito em algumas concessionárias, por exemplo, de veículos de luxo. O cara compra um carro de 400 mil reais e é super bem tratado, aí tem o vinho, aí tem, né? Aí ele chega no caixa, a pessoa do caixa tá com aquela cara de enterro e olhando para ele desconfiando, ou seja, tudo que foi construído na experiência até aquele momento Acabou ali. se perde no caixa. Ou seja, isso acontece muito com muitas empresas. E aí cabe uma reflexão para você. Gente, nós vivemos hoje um momento talvez de uma das maiores oportunidades que qualquer empreendedor e empresário pode ter, que é o seguinte: nunca foi tão fácil se diferenciar. Qual foi a última vez, Bia, que você se recorda? Qual foi a sua última lembrança de um grande atendimento em que você saiu e falou: meu Deus, isso foi sensacional? Vou te falar, não me recordo. É difícil se lembrar, É. porque não é comum. Não é. Eu tive uma loja aqui no shopping que teve aqui um atendimento excelente. É. Santinone me atendeu muito bem. Aramis, realmente. Aramis me atenderam muito bem. Mas ali. você sabe que você falando assim, às vezes a loja peca até na prestatividade. Porque às vezes a prestatividade é tanta que você se incomoda, com o cliente tem se isso incomoda. também. Não é verdade? O exagero também prejudica. Às vezes é porque a gente não acostumou a ser bem tratado, Não, né? mas não é isso. É o bem tratado demais. Tem ó. É muita. Vira bajulação. Não, Eu entendi o que você quer dizer. Sabe qual é o elemento? Não é? Sabe qual é o elemento mais importante disso? É o bom senso. É. Você tem que atender bem, não ser invasivo. São coisas diferentes. São coisas extremamente diferentes. Ó, e outra coisa. Como diria Aristóteles, os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. O que isso quer dizer? A Bia talvez não goste que você fique ligando para ela para falar se tá tudo, para perguntar se tá tudo bem. Talvez eu goste. Então, o seu trabalho, é por isso que gestor, empresário, líder, tem que pensar a empresa. A sua empresa tem duas coisas que precisa acontecer com ela. Ela precisa funcionar e ela precisa crescer. Se você é o cara que fica fazendo ela funcionar, a cadeira de quem tem que fazer ela crescer fica vazia. Então, o que você tem que prestar atenção é: vamos entender cada um dos vamos entender cada um dos nossos clientes e entender verdadeiramente até onde eu posso ir, como é que ele quer ser tratado, como é que ele quer, qual é a abordagem que ele quer. E isso faz parte desse desenho. Existem dois aspectos importantes dentro desse universo da experiência, que é o Customer Success, que é o final, e o Customer Experience, que é inglês desnecessário, mas é a terminologia correta, que é o CX... O sucesso do consumidor e a experiência do consumidor. Exatamente. Se você olha para isso com minúcia, você vai entender quais são esses processos que você me perguntou. Esses processos estão dentro desse universo. E para você que está aí, dica especial. Absolutamente todos os processos dentro da sua empresa tem que ter um elemento central: o cliente. Você não pode construir um processo dentro da sua empresa que seja bom para você. Ele tem que ser vantajoso e atender às necessidades, desejos e interesses e os trabalhos a serem feitos do cliente. Ô Jean, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos aqui no final do ano, então assim, novembro, Black Friday estendido agora para dezembro também, né? E também nós temos datas comemorativas. Como que o micro ou pequeno empresário, ele deve agir nessas datas? Tem que ter um capital de giro ali para aumentar o estoque? Como que ele deve proceder nessas datas? As problemáticas desse pessoal que está no mundo do empreendedorismo, elas são muito particulares e individuais. Então, qual é a receita? A receita, ela não tem a ver com a minúcia, ela tem a ver com o macro, não com o micro. A receita olha, eu sei que há uma lacuna hoje no mercado. Acabei de dizer, nunca foi tão fácil se diferenciar. Eu, particularmente, nesse momento, todo mundo diz que tem preço, né? A gente sabe que em alguns lugares é metade do dobro, mas
né? Se dobra por um período para depois, né? E a gente tem que estar atento a isso. Mas, de forma geral, preço nesse momento não é o que vai fazer com que eu decida por A ou B, porque a maioria está nessa linha, né, de ter preço baixo, porque nós estamos na Black Friday. Mas um atendimento diferenciado, um acesso diferenciado a produtos que você não teria acesso. Eu, inclusive, nesse momento, até procuro fazer isso e sugiro para que todos façam. Vamos usar o comércio local, vamos tentar. E você que é do comércio local, cara, aproveita, tenta trazer essa galera. A internet é um opositor, né? Um adversário poderoso. Verdade. Nesse momento, você, falando da nossa casa aqui, porque é para esse pessoal que a gente tá falando, né? Conversando nesse momento, cara, tenta ao máximo não focar em quem tá aqui. Foca na internet. O que dá para eu fazer que eu me aproxime de lá? O que eu posso trazer de diferencial em relação à internet para que as pessoas, essa galera que está aqui, deixe de comprar na internet e compre no comércio local? Eu vejo muitas pessoas que são bairristas. O próprio Camilo, na hora do Rush, ele fala sempre isso. Eu sou bairrista, eu compro aqui. Eu também, Jean. Eu tenho também que falar isso. Se eu puder... Por exemplo, você sabe que eu estou construindo, estou terminando a construção. Você construiu recentemente. E se eu puder, eu sempre falo, vem me mostrar projetos, vem me mostrar orçamento de tudo quanto é lugar. Eu falo, ó, nós temos aqui? Temos. O preço dá para equiparar? O produto é bom? Então eu quero aqui. Porque eu acho que nós somos daqui, por que não fazer o dinheiro girar aqui? Exatamente. Não é verdade? É isso. Talvez eu esteja errado, não, né? Mas eu acho que é simples, é um jogo simples. E você é daqui, você gasta aqui, né? Porque o dinheiro vai ficar aqui. Não é exatamente. Mesmo? E assim, ó, quando eu digo você focar na internet, porque hoje, na verdade, o grande opositor de quem é empresário físico é a internet, que tem vantagens diferenciais no preço e etc. Tenta se diferenciar em tantas outras possibilidades. Há tantas outras possibilidades de diferenciação. Eu acho que você pode olhar através desse prisma que você vai conseguir construir coisas diferentes no seu negócio. Ô, Jean, você falando de internet... Peraí, a gente vai pro intervalo rapidinho aqui. Jean, você estava falando no bloco anterior sobre internet. Eu quero te perguntar, o marketing digital hoje em dia é muito importante, né? Para micro, pequenas, grandes empresas, indispensável. Não tem jeito. Mas aqui na nossa cidade nós ainda temos a questão, vou puxar o saco aqui da Rádio 96 FM, que também a propaganda na rádio, né, é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferenciação do marketing digital, que é indispensável, e da importância também de você saber aonde divulgar. Eu vou me direcionar para um outro caminho. Em vez de falar da diferenciação, eu vou dizer o seguinte: os dois juntos, aí você tem algo espetacular. Porque o que é você propagar a sua marca? É você conseguir fazer com que aquele que é seu consumidor, porque também há uma diferença entre consumidor e comprador, né? Um exemplo de uma boneca, por exemplo. Quem é o comprador da boneca? É a mãe, mas o consumidor é a menina, é a criança. Então você tem que pensar estratégias, inclusive, para esses dois universos. Mas falando em relação à internet, as redes sociais, o marketing digital e, por exemplo, um veículo como a rádio, houve um tempo em que se dizia assim, a rádio vai acabar, assim como a TV vem se... né? Não vai. Porque nós estamos falando de um veículo de comunicação passivo. Você consegue acessar sem ter que tomar nenhum tipo de atitude. É apenas apertar o botão do carro. Uma das vantagens que eu digo que tem muito a Hora do Rush é que no momento da Hora do Rush nós estamos dentro do carro de sei lá quantas mil pessoas. É verdade. É verdade. Né? Então isso é uma grande vantagem. Então vamos imaginar o seguinte: quando você quer construir uma imagem positiva e efetiva frente ao seu cliente, você precisa que ele veja você em mais de um local, em mais de um canal. A junção de alguns canais em que ele te acessa, vou dar um exemplo: o cara para no semáforo, tem um outdoor. Aí ele pega, anda mais um pouco, vamos ouvir uma música? Vamos, liga o rádio. Solucionática, a ideia tá aí, bora fazer. Aí ele ouve, aí daqui a pouco ele tá lá nas redes sociais, chega pra ele, então, eu vou te dar uma dica. Quando ele começa a juntar, e aí ele tá num boteco com um amigo e tal, você conhece a Solucionática? Quando você começa a fazer a união de vários acessos, você chega por vários canais ao seu... É aí que a coisa começa a acontecer. Tem gente que faz 3 meses de investimento em qualquer tipo de canal e quer ter resultado. Marketing, propagação de ideias de qualquer maneira, ela precisa de consistência, ela precisa de constância
né? Para que ela consiga sedimentar suas ideias na cabeça do cliente. Então, eu, Silvinha, Bia, Verônica e galera que tá nos ouvindo, Izzy, que eu gosto muito dela. Beijo pra você. Essa menina é demais. Aí, a junção de vários canais é que vai sedimentar a marca do seu cliente na sua cabeça. Ô, Jean, a gente vê muito... Rio Verde, por exemplo, abre-se muitos pequenos negócios. Muitos novos. E ideias fantásticas. Mas, às vezes, você passa... Eu sou muito de andar, principalmente ali, né? Presidente Vargas, aqueles arredores por ali. E eu vejo negócios fantásticos, mas que a gente não tem conhecimento. Exatamente. Que a gente não tem acesso, que a gente nem sabe que aquele negócio existe, não é verdade? Nossa, mas essa loja E essa aqui, às vezes segmento alimentar mesmo, fala, nossa, que beleza. Não sabia que tinha isso aqui. Não sabia que tinha isso daqui. Então, acontece comigo também. Não é? Então, tá aí a importância de você divulgar o seu negócio, seja ele em que rede que for. As pessoas... Vamos lá. Se você não é... A velha frase, né? Se você não é visto, ninguém vai lembrar de você e não vai te acessar. Vamos lá. Eu vou fazer um desafio para você que está nos ouvindo aí. Faz por um período, faz um teste, separa um capital para isso, se organiza para isso, tá? E faz um teste e depois você avalia o que aconteceu. Eu vou dizer para você uma coisa, é inevitável que o resultado venha. Inevitável. Ô Jean, você falou agora assim, separa um capital, faz um teste. Eu acredito que o planejamento em qualquer tipo de empresa é o pilar, né? Sem dúvida. O empresário ele tem que se planejar para estoque, para fluxo de caixa, para gestão de pessoas, para tudo. Tudo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho para você sobre esse planejamento. A importância dele ser o pilar mesmo. Não tem jeito, né? Vamos lá, olha só. Eu costumo eu até brinco, eu falo o seguinte, ó, gestor profissional não vive o presente. O presente ele viveu no passado. Hoje ele já está pensando amanhã. Então você tem que ter previsibilidade, você tem que ter provisão, você tem que ter receita previsível. E aí vou trazer para você uma ideia para você pensar sobre isso. Vamos falar de taxa de conversão. Certo? Taxa de conversão. Eu sei que para eu vender eu tenho que visitar 10 clientes. Ok, então para você vender 10, 100. Você tem que visitar 100 clientes. Tudo, obviamente que aqui é muito simplório, não dá tempo da gente aprofundar, mas tudo dentro da sua empresa tem que ter essa premissa. Olha, eu sei que para eu vender um produto ou serviço, eu tenho que fazer 10 visitas. Aí eu vou prever quanto eu vou ter de resultado, eu vou construir uma receita previsível. Bom, eu quero vender 10. É porque as pessoas falam assim, eu vou colocar uma meta e vocês têm que alcançar. E essa meta não é pensada, ela não é estrategiada, ela não é planejada, como você disse. E meta não pode ser algo que você... Tem gente que abre a loja, abre uma empresa, aí abre a loja, no primeiro dia ele abre a porta, aí ele fala assim, se Deus quiser, esse mês vai ser bom. Deus ajuda. Tem gente, não. A maioria é desse jeito, meu Deus do céu. Vamos lá. Deus ajuda, ele tá sempre com a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, Deus faz tudo, menos a nossa parte. Exatamente. Então, vamos lá. Eu quero vender 10. Então você já sabe que você precisa fazer 100 visitas. Para fazer 100 visitas, o que eu preciso? Eu preciso de mais uma moto, por exemplo, para o meu vendedor. O que eu preciso? Eu preciso, de repente, construir um cadastro de clientes que eu possa prospectar novos clientes. E aí você vai elaborando, através do planejamento, tudo que você precisa fazer para alcançar aquilo que você pré-estipulou. É ao contrário. Existem dois espectros importantes da gestão quando a gente fala de planejamento. É a gestão da esperança e a gestão de resultado. O que é a gestão da esperança? É abrir a loja e esperar que as coisas aconteçam. Esperar as coisas caírem do céu. Não acontece, né? E a outra é a gestão de resultado. Você define um resultado e pensa em toda a estrutura para construir aquilo. Vou dar uma ferramenta simples para vocês aí, chamada Motor, que é uma ferramenta exclusiva da Solucionática. Como é que funciona? O Motor, ele é um acrônimo. O M é meta. Meta tem que ter número. Eu quero ser a maior empresa do Brasil. Tá bom, isso não é meta, isso é sonho. Meta eu quero ser a maior empresa do Brasil em 2 anos. Aí é meta. Nós colocamos número. Então, meta tem que ter número. Depois disso, organização, que é o O do motor. O que é organização? Quais são os elementos e todas as estruturas necessárias para se alcançar essa meta? Ótimo. O T do motor é tempo. Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer tal dia. Até tal momento. E depois, o último O, né? Depois de todos eles, é operar. Aí é hora de pôr a mão na massa. Vou fazer. Porque tem gente que planeja. E nunca sai e não do lugar, faz, né? Aí você tem que fazer. E o R do motor é resultado. Ou seja,
analisar o resultado que foi alcançado. Muitas vezes pode acontecer de você não atingir a meta. A meta era 10x, você alcançou 5. Mas só por ter estipulado a meta 10x, você antes fazia 2x e agora faz 5. Você não alcançou a meta, mas aumentou cresceu, né? Muito o seu resultado. Ô, Jean, você falando de meta aí, é lógico, empresas, principalmente empresas grandes, com filiais, enfim, elas estipulam metas para os colaboradores. Sim. Tem uma empresa, por exemplo, aqui, que eu compro um produto de beleza só dessa empresa, e eu desisti de comprar. Eu acredito que seja pela meta que é estipulado para o vendedor. Você chega dentro da empresa, você não suporta. Eu falo, eu quero esse produto aqui. Você fica 15 minutos falando não dos demais produtos para o vendedor. Não, mas você leva isso aqui, mas você leva isso aqui, mas você leva isso aqui. Mas não, mas esse aqui você vai ter desconto. Isso aqui você vai comprar com o cartão que você tem. Você fala, não, eu só quero esse, gente. E aí você chega, por exemplo, meu esposo essa semana, ele falou assim, eu não venho aqui mais. Eu estou sendo sem educação com o vendedor. Isso também afasta o cliente? Sem dúvida. É aquilo que nós falamos agora há pouco. Os iguais de forma igual e todo o resto que a gente falou. Ou seja, você tem que ter... Porque, na verdade, sabe por que isso acontece, Bia? Porque a meta ela não é estruturada com base em planejamento, como a Silvinha falou. Ela só é uma correria desenfreada em busca de um número. E isso... dura algum tempo, você pode ter resultados por um período, pode até ter resultados por um período, mas você não consegue perpetuar a sua marca. Em algum momento você vai ter problema. Ah, mas temos públicos e públicos. Isso tem muito a ver também com posicionamento. Eu posso me posicionar, Bia, enquanto empresa, para um público que aceita isso e quer. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu só me posicionei no mercado para atender esse público que aceita. Agora, há um público que não aceita, assim como você e o Emanuel. E eu preciso me posicionar para esse público. Ou seja, é aquilo que nós falamos também agora há pouco. Entenda quem é o cara que te acessa. Quem é o seu cliente? Quem é o seu consumidor? Se você entende isso, com base em planejamento e tudo que nós falamos aqui, você consegue construir as ações corretas no momento correto para esse cara específico que você decidiu que será aquele que vai te comprar. Então, de qualquer forma, o planejamento é essencial. Não tem jeito. Não tem nem como você entender o que entregar para o cliente se você não sabe quem ele é. Né? A gente, e a prova tá aí. Tem gente que quer esse tipo de oferta da forma como você falou. Que gosta, né? Jeito, né? E não tá errado eu me posicionar, Verônica, assim. Não tá errado. Tá tudo bem, só é o meu posicionamento. E é engraçado porque às vezes o produto que ela queria, né, que ela quer comprar, pode ser bem mais caro do que o outro. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Claro que ela não vai ter mais compras, né? Mas vai ter uma saída também. Não vai ficar parado no estoque, né, Exatamente, Jean? exatamente. Vai ter aquele fluxo, né? Ô, Jean, nós estamos terminando aqui, falta 2 minutos para terminar o programa. Eu queria que você desse uma dica geral, faz uma conclusão, né? Do que a Solucionática tem para oferecer pra gente, para o gestor, às vezes até para o colaborador. Né? Sem dúvida, porque tem. É um treinamento para um colaborador. Às vezes eu tô lá em casa, sou empresário, falo, não, eu preciso mudar a minha equipe. Eu preciso mudar a cabeça da minha equipe, como você mudou aqui da rádio, né? Então, assim, eu posso te procurar, eu não posso te procurar para você fazer um trabalho em equipe dentro da minha empresa, para o meu colaborador ir lá na Solucionática. Como que funciona? Nós temos hoje no mix da Solucionática, nós temos alguns produtos importantes. Nós temos a mentoria Solucionática, que é um trabalho um pouco mais minucioso e único para sua empresa, onde você tem reuniões diretamente comigo, né? Ou seja, e por um período. Né? Isso para o gestor. Isso para líder e gestor, dono de empresa e empresário. Esse é o primeiro produto. É um produto maior, vamos dizer assim. É um produto... Ele não é melhor ou pior. Ele só tem um formato diferente. E o público-alvo. E ele é exclusivo para uma empresa. Uma empresa nos contrata, ok? Exemplo, como aconteceu. A 96 FM, que é a Solucionática. Ela vai... de forma exclusiva nas reuniões, só tem a 96. O outro produto é chamado de Ignição Empresarial. O que é o Ignição Empresarial? São 2 dias imersos, tá? Você passa 2 dias, você pode levar você e mais uma pessoa com o ticket, né? O ticket dá acesso a 2 pessoas. E você passa 2 dias imersos onde você nós abordamos e ajudamos você a construir todo o arcabouço de processo da sua empresa
Desde o atendimento até o marketing, passando por processos, pelo seu olhar financeiro, passando por tudo, liderança, tudo que você pensar, você vai ver. Todas as áreas da sua empresa você vai ver em 2 dias. Definindo até as metas e as expectativas. Tudo. Você faz diagnóstico, você sai de lá com um direcionamento. Isso em 2 dias. Aí falando do colaborador, nós temos 2 trabalhos importantes em relação ao colaborador. Um é chamado de atendimento, é um acrônimo chamado atendimento, que é especificamente para trazer para o seu time um modelo de atendimento que seja efetivo, tá? Um jeito de atender o cliente que realmente traga resultados. E o segundo é outro acrônimo chamado liberdade, que é focado para o seu colaborador, para ele entender que liberdade não é ausência de regras. Liberdade é você cumprir regras. Quando você entende isso, você se torna livre. E quem é livre tem um mundo, né, à disposição. É não isso. Tem transtorno. Não. Olha. Jean, muito obrigado pela participação. São 8h58. Nós estamos gravando, não vou mentir pra você. Eu quero passar o Instagram, né? De novo, repetir. @solucionati.ca, né? Solucionati.k. E o telefone que é um 0800 501 0000. Só que tem um detalhe. Eu aprendi uma coisa com o Emanuel. Um dia eu falei pra ele, ó, o telefone lá é 0800 501 0000. Ele falou assim, ó, eu vou falar pra você, cara. Se é 0800 eu nem ligo, porque eu não aguento falar com máquina, eu não aguento falar com robô, não tenho paciência. Aí eu falei, cara, então tá aí a diferença, ó. É um 0800, é o 0800 501 0000, porém você fala com uma pessoa, você não fala com um robô, pode ficar tranquilo. E quem quiser ir lá na Solucionática, já é muito fácil chegar lá, né? Nossa. Fica na Avenida José Walter. Na Avenida José Walter. Esquina ali, com a JK. Esquina com a JK. Segundo andar. Segundo andar. Chegou lá, você tá em casa, lá nós vamos te receber com um cafezinho da hora. Expresso, para você curtir lá a nossa reunião. Diferencial. Muito obrigada, amigo. Nossa, que legal. Agora sim eu posso continuar minha vida normalmente. Ainda bem que esse ano, senão ia ter ia dar problema. É verdade. Não ia ser um beijo pra você. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Beijo, a ideia já tá era. aí. Bora fazer.